O telefone tocou no meio da noite, e Miguel atendeu com o coração acelerado, ouvindo a voz trêmula de sua mãe. Seu pai descobriu tudo, filho. Ele encontrou as mensagens no seu computador. No dia seguinte, a casa que Miguel chamava de lar se transformou em um campo de batalha, com portas batendo e acusações voando como facas afiadas. Miguel, aos 28 anos, um professor de história em uma escola secundária de Lisboa, sempre soube que esse momento chegaria, mas nada o preparou para o olhar de decepção profunda nos olhos de seu pai, um homem conservador que valorizava a tradição acima de tudo. Ele saiu de casa naquela manhã com apenas uma mochila, o ar fresco de outono batendo em seu rosto enquanto caminhava pelas ruas estreitas do bairro Alto. O peso da rejeição familiar o sufocava, mas ele precisava de um escape. Foi assim que acabou no Parque Eduardo VII, um oásis verde no coração da cidade, onde levava seu cachorro, um labrador chamado Max, para passear. O parque estava movimentado, famílias com crianças, corredores matinais e outros donos de cães trocando olhares amigáveis. Miguel sentou-se em um banco, observando Max correndo atrás de uma bola, tentando esquecer o caos em casa. Foi ali que ele o viu pela primeira vez. Um homem de cerca de 30 anos, com cabelos pretos ondulados e uma barba aparada, caminhava com um Golden Retriever ao lado. Seus olhos castanhos pareciam carregar uma história própria, e quando seus olhares se cruzaram, houve uma faísca inexplicável. O homem sorriu timidamente e se aproximou. Olá, o seu cão parece cheio de energia. O meu é o Rex, e eu sou João. Miguel hesitou por um segundo, mas respondeu, Miguel. E sim, Max é incansável. Eles conversaram sobre trivialidades, o tempo, os cães, os melhores cafés de Lisboa, mas havia uma conexão imediata, algo que Miguel não sentia há anos. João era um arquiteto que trabalhava em projetos de restauração de edifícios históricos na Baixa Pombalina. Ele falava com paixão sobre preservar o patrimônio português, e Miguel se viu atraído por sua inteligência e sensibilidade. Enquanto os cães brincavam, a conversa aprofundou. João mencionou casualmente que era solteiro, e Miguel sentiu um formigamento familiar, mas reprimiu-o. Ele ainda estava processando a briga com os pais, revelar sua orientação sexual para um estranho parecia arriscado. No entanto, quando João perguntou sobre sua vida, Miguel se abriu um pouco, estou passando por um momento difícil em casa. Família, sabe? João assentiu, compreensivo. Eu entendo. A minha também não é fácil. Às vezes, a sociedade espera que a gente se encaixe em moldes que não cabem. O sol subia alto, e eles decidiram caminhar juntos pelo parque. Miguel sentia uma leveza que não experimentava há meses. João sugeriu continuar o passeio até a floresta de Monsanto, nas redondezas de Lisboa, um lugar selvagem e tranquilo onde podiam soltar os cães sem coleira. Miguel concordou, ignorando o leve desconforto de ir para um lugar isolado com alguém que mal conhecia. Por que não? Preciso de ar fresco. Eles entraram no carro de João, um velho Fiat, e dirigiram os poucos quilômetros até a entrada da floresta. Ao chegarem, a densa vegetação os envolveu. Os cães correram à frente, latindo animados. Miguel e João andavam lado a lado, a conversa fluindo naturalmente. João compartilhou sobre sua infância em Porto, como sempre se sentiu diferente, mas só assumiu sua homossexualidade na universidade. Foi libertador, mas veio com um preço. Perdi amigos, e minha família ainda finge que não sabe. Miguel ouvia, o coração apertado. Ele próprio havia saído do armário para amigos próximos, mas nunca para os pais, até que o destino forçou a revelação. De repente, João parou e olhou para Miguel com intensidade. Sabe, eu sinto que te conheço de algum lugar. Ou talvez seja só química. Miguel corou, mas antes que pudesse responder, ouviu um barulho atrás deles. Virando-se, viu um grupo de homens se aproximando, com expressões hostis. Um deles gritou, Ei, vocês dois. O que estão fazendo aqui sozinhos? O tom era acusador, e Miguel percebeu o perigo. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o preconceito ainda espreitava em cantos escuros. João tentou acalmar, só passeando com os cães. Mas o líder do grupo, um homem corpulento, riu sarcasticamente. Passeando, é. Parecem mais um casalzinho. Isso aqui não é lugar para isso. Miguel sentiu o pânico subir. Ele queria correr, mas os cães estavam longe. João pegou sua mão instintivamente, um gesto de proteção que só inflamou a situação. Os homens avançaram, e uma briga eclodiu. Socos voaram, e Miguel levou um golpe no rosto, caindo no chão. João lutou de volta, mas era um outnumbered. Quando a polícia chegou, alertada por um transeunte, os agressores fugiram. Miguel e João estavam machucados, mas vivos. No hospital, enquanto esperavam atendimento, João confessou, eu não planejei isso.
Mas estou feliz que te conheci, mesmo assim. Miguel, com o olho inchado, sorriu fracamente. Eu também. Mas isso muda tudo. Aquela agressão não era só física, era um lembrete cruel das barreiras sociais que eles enfrentavam. De volta à casa de Miguel, sua mãe o esperava, preocupada. O que aconteceu? Ele contou parte da história, omitindo João. Mas dentro dele, uma semente de rebelião crescia. Ele não podia mais negar quem era. Naquela noite, ele ligou para João: "Quero te ver de novo." A resposta veio rápida: "Eu também. Mas precisamos ser cuidadosos." Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Miguel evitou o pai, que mal falava com ele, e se concentrou no trabalho. Na escola, ele lecionava sobre a história de Portugal, incluindo os avanços nos direitos LGBTQ+, após a Revolução dos Cravos. Mas em casa, a tensão era palpável. Sua irmã, Ana, o apoiava secretamente: "Você merece ser feliz, mano." Mas o pai, um católico devoto, via a homossexualidade como um pecado. João e Miguel se encontraram novamente, desta vez em um café discreto na Alfama. Eles discutiram o incidente na floresta, e João revelou que já havia sofrido assédio antes. "É o preço que pagamos por sermos nós mesmos." Miguel se abriu sobre sua família: "Meu pai quer que eu case com uma mulher, tenha filhos." Ele não entende. João tocou sua mão sob a mesa: "Talvez um dia ele entenda. Ou talvez não. Mas você não pode viver pela aprovação dele." A atração entre eles crescia, mas com ela vinham dúvidas. Miguel questionava se valia a pena arriscar mais rejeição. João, por sua vez, carregava a bagagem de um relacionamento passado que terminou em traição. "Meu ex me deixou quando as coisas ficaram sérias. Ele não aguentou a pressão social." Miguel prometeu: "Eu não sou assim." Mas no fundo, ele temia ser. Uma semana depois, o pai de Miguel confrontou: "Eu vi você com aquele homem no parque." "Isso para agora." Miguel, chocado, negou no início, mas depois explodiu: "Pai, eu sou gay. Aceita ou me perca." O pai saiu batendo a porta, deixando Miguel em lágrimas. Aquela noite, ele foi para o apartamento de João, buscando consolo. "Eu não sei se aguento isso." João o abraçou: "Vamos enfrentar juntos." Os meses passaram, e o relacionamento de Miguel e João se aprofundou em segredo. Eles se encontravam em lugares escondidos, trilhas na Serra de Sintra, bares gays no Príncipe Real, ou no apartamento de João em Belém. Cada encontro era uma mistura de paixão e paranoia. Miguel vivia dividido entre o amor crescente e o medo de perder sua família. Seu pai mal falava com ele, e as refeições em casa eram silenciosas e tensas. A mãe tentava mediar: "Dê tempo ao seu pai, filho. Ele te ama, mas é de outra geração." No trabalho, Miguel enfrentava desafios semelhantes. Um colega conservador, o diretor da escola, começou a questionar sua conduta pessoal após rumores sobre o incidente na floresta. "Nós temos uma imagem a manter", disse ele. Miguel defendeu-se: "Minha vida privada não afeta meu ensino." Mas o stress acumulava, e ele começou a duvidar de suas escolhas. "E se eu estiver errado? E se eu puder mudar?" Pensamentos como esses o atormentavam à noite. João, por outro lado, era mais resoluto. Ele participava de grupos de apoio LGBTQ+, em Lisboa, onde compartilhava experiências e ganhava força. "Você precisa vir comigo um dia", sugeriu a Miguel. Relutante, Miguel concordou. Na reunião, ele ouviu histórias semelhantes à sua: rejeição familiar, discriminação no trabalho, mas também vitórias de aceitação. Uma mulher contou como reconquistou os pais após anos de distância. Isso deu esperança a Miguel, mas também o confrontou com sua própria covardia. Entretanto, uma traição inesperada abalou tudo. Ana, a irmã de Miguel, acidentalmente revelou o relacionamento para o pai durante uma discussão. "Eu só queria que ele entendesse", chorou ela ao telefone. O pai, furioso, ligou para Miguel: "Você está destruindo esta família. Termine isso ou saia de casa." Miguel sentiu o mundo desabar. Ele confrontou João: "Talvez a gente deva dar um tempo. Não aguento mais essa pressão." João ficou devastado: "Você está deixando eles vencerem. Depois de tudo que passamos." Eles discutiram por horas, vozes elevadas e quando no apartamento. Miguel saiu irritado, vagando pelas ruas chuvosas de Lisboa. Ele se questionava: valerá a pena sacrificar a família por amor? Naquela noite, sozinho em um hotel, ele chorou pela primeira vez em anos, sentindo o peso das escolhas morais. No dia seguinte, uma surpresa: João apareceu na escola de Miguel com flores escondidas. "Eu não vou te deixar ir sem lutar."
Eles se reconciliaram em um parque próximo, mas o dano estava feito. Miguel decidiu confrontar o pai mais uma vez. Em uma conversa tensa à mesa de jantar, ele disse: Pai, eu amo você, mas eu amo João também. Isso não é uma escolha, é quem eu sou. O pai ouviu em silêncio, mas no final, murmurou: preciso de tempo. Enquanto isso, João enfrentava seus próprios demónios. Seu ex-namorado, Pedro, reapareceu, enviando mensagens insinuantes. Sinto sua falta. Vamos tentar de novo. João ignorou no início, mas a dúvida cresceu. Ele confidenciou a Miguel: Pedro me traiu, mas ele era aceito pela minha família. Miguel sentiu ciúmes e insegurança: você ainda o ama. João negou, mas a semente da desconfiança foi plantada. Uma crise maior veio quando o pai de Miguel sofreu um infarto leve. No hospital, ele sussurrou para Miguel: eu não quero perder você. Aquilo foi um turning point. Miguel prometeu: você não vai. Mas me aceite como sou. O pai assentiu fracamente, e pela primeira vez, houve um vislumbre de compreensão. João e Miguel decidiram tornar o relacionamento público aos poucos. Eles participaram de uma marcha do orgulho em Lisboa, mãos dadas entre a multidão colorida. Foi empoderador, mas também aterrorizante. Amigos os apoiaram, mas outros se afastaram. No trabalho de João, um cliente cancelou um projeto ao descobrir sua orientação: não misture negócios com isso. As tensões culminaram em uma viagem a Porto, terra natal de João. Lá, ele apresentou Miguel à sua família. A mãe foi acolhedora, mas o pai, um pescador tradicional, foi frio: isso não é natural. João defendeu: é natural para mim. A visita terminou em discussão, e eles voltaram a Lisboa abalados. Miguel refletia sobre as perdas, amigos perdidos, promoções negadas, noites insones. Mas o amor por João mantinha forte. O preço é alto, mas a liberdade vale mais, pensou ele. A relação de Miguel e João entrou em uma fase de estabilidade aparente, mas sob a superfície, rachaduras se formavam. Miguel foi promovido na escola, mas o diretor o avisou: mantenha sua vida pessoal discreta. Isso o irritou, mas ele engoliu o orgulho pelo bem da carreira. Em casa, o pai melhorava lentamente, e conversas esporádicas sobre aceitação começaram. Eu li sobre isso na internet, admitiu o pai um dia. Miguel sorriu: obrigado por tentar. João, porém, lutava com depressão. O reaparecimento de Pedro o abalou mais do que admitia. Ele começou a trabalhar excessivamente, evitando intimidade emocional. Miguel notou: você está distante. O que há? João confessou: tenho medo de te perder como perdi Pedro. Miguel Ritzared: eu não vou a lugar nenhum. Uma traição veio de onde menos esperavam. Um amigo em comum, Rui, que sabia do relacionamento, espalhou rumores em um grupo de WhatsApp. Miguel e João são um casal. Cuidado com eles. Isso chegou aos ouvidos do pai de Miguel, que recaiu na raiva: agora todo mundo sabe. Você me envergonha. Miguel confrontou Rui: por quê? Rui admitiu: eu invejo sua coragem. Eu sou gay também, mas escondo. Essa revelação levou a uma aliança inesperada. Miguel ajudou Rui a se assumir, e juntos, eles formaram um pequeno grupo de apoio. Mas o dano à família de Miguel foi profundo. A mãe chorou: seu pai está sofrendo. Miguel sentiu culpa: talvez eu deva me afastar. João propôs uma escapada para o Algarve, para reconectar. Na praia de Faro, sob o sol dourado, eles conversaram abertamente. Eu traí Pedro uma vez, por medo, confessou João. Mas com você, é diferente. Miguel perdoou, mas a confiança abalada permaneceu. De volta a Lisboa, uma oportunidade surgiu: João foi convidado para um projeto em Madrid. É temporário, 6 meses. Miguel entrou em pânico: e nós? João garantiu: vamos nos ver nos fins de semana. Mas Miguel via isso como uma fuga. Antes da partida, uma discussão explosiva: você está me abandonando, gritou Miguel. João rebateu: estou construindo nosso futuro. Eles se separaram em raiva, e João partiu. Sozinho, Miguel mergulhou no trabalho e na terapia. Ele explorou seus conflitos internos, o desejo de aprovação familiar versus a autenticidade. Sua terapeuta perguntou: o que você sacrificaria pelo amor? Miguel respondeu: tudo, menos a mim mesmo. O pai, vendo o sofrimento do filho, amoleceu: eu errei. Venha jantar com João um dia. Foi um gesto enorme. João, em Madrid, sentiu a falta. Ele rejeitou avanços de colegas e ligou para Miguel: eu errei. Volto logo. Eles se reconciliaram por videochamada,
mas a distância testava sua resiliência. Uma reviravolta, Pedro apareceu em Madrid, convidando João para drinks. Só amigos, pensou João, mas bebeu demais e quase cedeu. No último momento, pensou em Miguel e recusou. Eu amo o outro, disse ele. Contando a Miguel, esperava raiva, mas veio compreensão. Obrigado por ser honesto. Isso fortaleceu o laço. Miguel enfrentou um dilema ético no trabalho. Um aluno gay foi bulliado, e ele interveio publicamente, arriscando sua posição. O diretor o repreendeu, mas os pais do aluno agradeceram. Você salvou meu filho. João voltou cedo, surpreendendo Miguel. Não aguento sem você. Eles decidiram morar juntos, um passo ousado. A família de João reagiu mal, vocês estão pecando. João cortou contato temporariamente, até vocês aceitarem. As perdas acumulavam, mas o amor persistia. Vivendo juntos em um apartamento em Campo de Ourique, Miguel e João construíram uma rotina. Manhãs com café e beijos, noites discutindo livros e filmes. Mas a sociedade não facilitava. Vizinhos cochichavam, e um dia, encontraram pichações homofóbicas na porta, saiam daqui. Miguel quis mudar, mas João insistiu, não vamos fugir. Eles denunciaram à polícia, que tratou como vandalismo menor. Isso inflamou Miguel, quando isso vai acabar? No trabalho de João, o preconceito persistia. Um chefe passou para trás em uma promoção, você não se encaixa na imagem da empresa. João processou por discriminação, um ato corajoso que ganhou a atenção da mídia. Jornais portugueses cobriram, arquiteto gay luta por direitos. Miguel apoiou, mas temia repercussões. Seu pai leu as notícias e ligou, estou orgulhoso de você por apoiá-lo. Um milagre. Entretanto, uma traição de Ana abalou Miguel. Ela, pressionada pelo pai, sugeriu que ele tentasse com mulheres. É só uma fase, disse ela. Miguel explodiu, você me traiu. Ana se arrependeu, mas o laço fraternal rachou. João enfrentou sua própria crise moral. Um cliente rico ofereceu um contrato lucrativo, mas com a condição de manter discrição sobre sua vida pessoal. João recusou, não vendo minha identidade. Perdeu o contrato, mas ganhou respeito de colegas. O casal decidiu adotar um cão juntos, simbolizando compromisso. Na adoção, encontraram resistência, vocês são um casal. Mas persistiram e levaram para casa um vira-lata chamado Luna. Uma viagem à Madeira trouxe paz temporária. Nas levadas, eles caminharam de mãos dadas, livres. Mas ao voltar, a realidade bateu, o pai de João sofreu um acidente, e ele correu para Porto. Lá, o pai no leito de hospital confessou, eu errei com você. Seja feliz. João chorou, reconciliado. Miguel, sozinho, refletiu sobre sacrifícios. Ele perdeu um amigo de infância que o julgou, isso é contra Deus. Mas ganhou aliados na comunidade LGBTQ+. Uma alta tensão veio quando João foi atacado verbalmente em uma manifestação. Miguel o defendeu, levando a uma briga física. Mas chocados, eles questionaram, vale a pena? Na terapia conjunta, exploraram, o amor requer luta constante. Sim, concluíram. Miguel propôs casamento, vamos oficializar. João aceitou, mas com reservas, e nossas famílias? Planejaram uma cerimônia pequena em Sintra. Convites enviados, respostas mistas. O pai de Miguel compareceu, um gesto enorme. O de João não. No dia, votos emocionados, eu escolho você, apesar de tudo. Foi lindo, mas agridoce. Pós-casamento, desafios continuaram. A adoção de filhos era um sonho, mas leis e sociedade complicavam. Miguel escreveu um artigo sobre suas experiências, publicado em um jornal, O Preço da Autenticidade. Recebeu apoio e ódio. João ganhou o processo, estabelecendo precedente. Eles prosperaram, mas com cicatrizes. Anos após o casamento, Miguel e João construíram uma vida estável, mas as sombras do passado persistiam. Miguel tornou-se diretor de escola, promovendo inclusão. João abriu seu próprio estúdio de arquitetura, focado em projetos sustentáveis. Eles adotaram uma criança, uma menina chamada Sofia, após batalhas legais. Ela é nosso milagre, diziam. Mas o preço foi alto. O pai de João faleceu sem total reconciliação, deixando João com culpa. Eu poderia ter tentado mais. Miguel consolava, você fez o que pôde. A família de Miguel evoluiu, o pai se tornou avô amoroso para Sofia, e Ana se redimiu, tornando-se tia dedicada. Socialmente, eles enfrentavam ainda preconceitos. Sofia foi bulliada na escola, você tem 2 pais.
Miguel e João ensinaram resiliência, amor é amor. Uma crise final veio quando um político conservador propôs revogar direitos gays. Miguel e João lideraram protestos em Lisboa, arriscando tudo. Durante uma marcha, foram confrontados por opositores. João foi ferido levemente, mas persistiu: não vamos recuar. Isso os uniu mais, mas questionaram escolhas passadas. E se tivéssemos escondido? Mas sabiam, a autenticidade valia as dores. Sofia cresceu forte, inspirada pelos pais. Vocês me ensinaram a lutar. No fim, eles refletiam sobre a jornada: traições superadas, danos curados, despertares conquistados. Será que o amor verdadeiro sempre exige sacrifícios dolorosos, ou há um caminho sem tanto sofrimento?